desculpa aos irmãos por eu tossir. Eu vou tossir aqui hoje. Amém ou não, irmãos? Vou tossir. Porque eu tô com uma coisa aqui na garganta que está incomodando demais e esse vento aí fora tem contribuído para isso, tá? Enquanto você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, deixa eu falar para você duas coisas. A primeira delas é que no próximo sábado, agora, às 7h30 da noite, nós teremos mais um encontro com casais aqui, tá? Então vem para cá, traz um salgadinho, traz um refrigerante, alguma coisa, né? Vai ser uma noite bem bacana, nós vamos trabalhar, além daquilo que nós vamos falar da palavra de Deus, a gente vai trabalhar um pouquinho de comunhão, a gente vai trabalhar um pouquinho de construção de parcerias, né? De conhecimento um do outro, vai ser uma noite bem interessante, então você é nosso convidado. Outra é que nós tivemos uma reunião aqui muito produtiva agora, às 6h30, com o Tony e a equipe, alguns irmãos que vão ministrar aula de música aqui na igreja, né? Então nós estamos construindo aqui de uma forma muito seminal ainda, muito ovular, uma escola de música, né? Então nós já vamos ofertar a partir da primeira semana ali do mês de setembro, né? Ou seja, daqui a 20 dias mais ou menos, nós já vamos ofertar aula de violão, aula de guitarra, aula de teclado, aula vocal, é assim que chama? Aula de canto, aula de canto, desculpa, é que a gente é leigo, né? Aula de canto e aula de, obrigado, querida, e aula de percepção musical. Oi? Não, tá ótimo, querida, obrigado. E aula de percepção musical. Isso aqui não é meu, não sei de quem é, vou acabar bebendo água dos outros aqui, vai virar mó. Então também. Tá? Então, se você quiser, você vai procurar o Tony inicialmente, ele vai te explicar valores, essas coisas. Até a gente tem um folder, né, Tony? É só inicialmente, e aí você vai saber como que você faz a matrícula e tudo mais, tá? Lucas Carneiro, provavelmente vou fazer o violão, viu? Tô pensando. Eu fiz uma aula só. Você vai ser o professor? Então eu provavelmente farei, tá bom? Gênesis capítulo de número 15. Aqui. Ok, vamos lá, me acompanha aí. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou eles ao meio, colocou cada metade em frente uma à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá,
porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Aquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes eu dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos quenezeus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. É muitos zeus, né? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, porque na Tua palavra encontramos um testemunho maravilhoso do Teu poder. Como é bom olhar, ó Deus, para os nossos antepassados e aprender com a vida deles a nos relacionarmos com o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que lições importantes possam ser extraídas para a nossa vida aqui nesta noite. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, de antemão, deixa eu falar algumas questões. Textos como esse, tem vários temas teológicos aqui, e nós não vamos entrar diretamente neles aqui nesta noite. Como na semana passada, por exemplo, nós citamos a pessoa de Melquisedeque. E aqui no texto de Gênesis 13, Melquisedeque ele é apresentado para nós como rei de Salém. Ponto. Lá em Hebreus, quando nós passarmos por lá, se Deus assim nos permitir, e lá a pessoa de Melquisedeque aparecer novamente, e aí sim vai haver uma relação entre Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, e o sacerdócio do Senhor Jesus, aí sim a gente entra nesses detalhes. No mesmo caso aqui, o capítulo número 15, traz temas teológicos, como pacto, e como outros detalhes aqui da aliança e de Abraão como sendo creditado na sua vida a justiça, temas que a gente já viu lá em Romanos, quando Paulo ressalta isso. Então eu não vou me aprofundar nisso, eu quero extrair lições da narrativa de Gênesis 15 para a nossa vida. Nós estamos acompanhando a vida de Abraão, eu estou chamando de Abraão, embora aqui seja apenas Abrão, não é? E a gente está tentando caminhar junto com ele e ver como que foi construída a fé desse patriarca. Ele é conhecido para nós como o pai da fé, e ficou conhecido assim entre o seu povo. Então nós estamos caminhando nos passos de Abraão, na intenção de desmembrar isso, da gente aprender um pouquinho como é esse relacionamento. Na semana passada, nós enfatizamos duas questões a respeito da vida dele. A primeira é que Deus não apenas estava trabalhando a fé de Abraão, mas também o caráter dele. Ou seja, a nossa fé em Deus, a transformação que nós falamos que Deus fez na vida da gente, ela precisa aparecer também no nosso caráter. Então não basta apenas a gente dizer que nós temos fé em Deus. As nossas atitudes, elas precisam dizer dessa fé também. Isso foi o que nós aprendemos na semana passada. E uma segunda lição que eu ressaltei também, dentre outras na semana passada, é que eu falei que a nossa fé é uma construção e que você não deveria se envergonhar caso em algum momento da sua história de vida você percebeu que como crente em Jesus Cristo você vacilou na fé. Poxa, eu podia ter agido de uma outra forma. Eu não tive aquela fé suficiente que eu vou lá na igreja e ouço o pastor pregando, dizendo que eu tenho que confiar em Deus, que eu tenho que descansar em Deus. Então, justamente no momento que eu precisava demonstrar isso, não aconteceu. Então, não se entristeça por isso. A gente falou disso na semana passada. Nós vimos também na vida de Abraão que ela foi uma vida de altos e baixos. E vimos que mesmo pessoas com grandes experiências com Deus, como no caso desse patriarca, elas podem ser assombradas pela dúvida e pelo medo. E isso vai acontecer aqui novamente, tá? Dito isso, a gente vai aí ao texto. O capítulo 15, ele não é um capítulo de grandes emoções. O capítulo 15 não é como o capítulo 14, que vai mostrar Abraão em ação. A narrativa do capítulo 15, ela gira em torno de um diálogo entre Abraão e Deus. E isso acontece, provavelmente,
logo depois que Abraão venceu aquela guerra no capítulo 14 contra aqueles 4 reis, onde a gente viu ali um contraste muito grande, onde Abraão apenas com 318 homens, ele vence um exército poderoso, que se constituía, na verdade, uma coligação de 4 reis. Esses reis, no capítulo 14, deixa isso muito claro, que eles eram um exército grande, numeroso e poderoso, porque eles vieram varrendo toda a terra de Canaã, e depois eles enfrentaram uma outra coligação maior do que a deles, que foi a coligação de 5 reis. Então é a narrativa da primeira grande guerra mundial. 4 reis contra 5. E esses 4 reis venceram. E depois Abraão investe contra esses 4 reis apenas com 318 homens. Ou seja, o narrador do texto está querendo mostrar para nós que a vitória do povo de Deus não tem a ver com números, mas ela é vencida com a força do Senhor. E assim passou a ser durante a história do povo de Deus. Então, aqui nós encontramos isso. E aí o verso 15, o capítulo 15, verso 1, o narrador abre o capítulo dizendo assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, dizendo para ele: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Veja bem, é importante a gente observar aqui que não é somente a fé e o caráter de Abraão que está sendo trabalhado. Abraão está sendo aprimorado numa outra área da sua vida. Está sendo aqui aprimorado a intimidade entre ele e Deus. Então, não é só a questão da fé, não é só a questão do caráter, mas uma questão também de intimidade. Então, aquele Abraão do capítulo 12, que provavelmente nem conhecia Deus direito, agora o texto narra que houve um diálogo entre ele e Deus, e um diálogo que mostra mais intimidade. Um diálogo onde nós vamos ver perguntas e respostas desses dois, que nós podemos inferir aqui, que foram se tornando 2 grandes amigos, Deus e Abraão. E a gente vai ver perguntas e diálogos, e a gente vai ver a graça de Deus consolando Abraão, encorajando Abraão e fortificando Abraão. Desde o dia que Abraão ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, e ele passou por aquele primeiro teste de fé no capítulo 12, depois pelo segundo teste de fé ali no capítulo de número 13, e depois dele experimentar aquela grande vitória no capítulo 14, ele foi desenvolvendo um conhecimento mais íntimo de Deus. Isso se aplica a nós. As nossas experiências, elas nos levam a um maior conhecimento de Deus. E na medida em que nós conhecemos mais a Deus, nós vamos nos tornando mais íntimos de Deus. Isso é muito poderoso para nós. É dessa forma que a nossa fé e a nossa confiança em Deus vai crescendo. Nós conhecemos Deus através da sua palavra, nós mergulhamos na palavra de Deus, nós nos interessamos por Deus, nós estudamos a sua palavra, nós começamos a entender um pouco mais de Deus, a nos aproximarmos mais de Deus, nós começamos a nos dobrar diante de Deus em oração, nós começamos a nos quebrantar diante de Deus, a falar com Deus, a abrir o nosso coração com Deus. E nós começamos também, a partir da oração e do estudo da palavra, do aprofundamento da palavra, perceber que como Deus trabalha a nossa vida nas experiências do nosso dia a dia. E à medida que nós vamos unindo experiência com palavra e oração, nós vamos tendo um conhecimento mais profundo e íntimo de Deus. E aí a nossa relação com Ele vai se aprimorando. E nós passamos a conversar com Deus e a falar com Deus com muito mais intimidade. Mas o percurso é longo. E mesmo experimentando uma grande vitória, Abraão parece que ainda tinha dúvidas e medos, mesmo já experimentando tudo que ele veio experimentando desde o capítulo 12. Então, depois dessas coisas, como diz o texto, é um marcador de tempo. Provavelmente aqui o narrador está se referindo ao último evento, ele está marcando o tempo. Depois dessas coisas, que coisas? Aquela guerra que teve.
E se for assim, a gente pode ver o quanto um personagem bíblico se aproxima de nós. Nós também podemos experimentar uma grande providência do Senhor. Nós podemos experimentar na vida da gente uma grande provisão do Senhor. Mas lá no fundo do nosso coração existe uma pergunta que fica latejando ali, que é a seguinte: será que Deus estará presente na próxima? Então isso poderia estar passando exatamente na cabeça de Abraão. Será que eu vou viver uma vida de guerras? Será que Deus estará presente na próxima guerra? Será que Deus estará presente na próxima escassez? E Deus abre essa conversa com Abraão exatamente nesse ponto que pesava no coração dele. Isso mostra o quanto Deus é misericordioso, gracioso e o quanto Deus conhece a nossa vida. Ele abre o diálogo com Abraão exatamente naquilo que pesa no coração de Abraão. Então ele diz: Abraão, não tenha medo. Mas ele acabou de vencer guerra. Ele era para estar se sentindo um cara vitorioso. Ele devia estar encorajado, ele devia estar se sentindo mais forte, mais poderoso, ele devia estar se sentindo mais de Deus, mais parceiro de Deus, compreendendo mais as coisas de Deus. Mas Deus vai no ponto-chave da vida dele: não tenha medo, Abraão. Ou seja, ele está com medo. Eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor. Veja bem, queridos, nós estamos olhando a história de Abraão de um ângulo muito confortável. Nós estamos na retrovisão. É a mesma coisa que você olhar no retrovisor do seu carro. Você está vendo para trás. Isso é um privilégio que Deus deu a mim e a você. Construir a nossa fé a partir de um olhar para trás. Eu olho para trás, eu olho para esses testemunhos bíblicos e aprendo a confiar no Senhor. Mas eles não estavam olhando para trás. O olhar de Abraão, a ansiedade de Abraão, não estava atrás e talvez nem tanto no seu presente, mas o que será do nosso futuro? Quem vai herdar essa terra? O Senhor vai estar comigo sempre? Realmente Ele vai fazer com que a minha semente herde esse lugar? Como é que vai ser isso? O que vai ser da minha vida? Então o olhar de Abraão estava um pouquinho mais na frente. Nós olhamos para trás, o nosso ângulo é confortável, não é? Mas o que a gente vê aqui, é importante a gente lembrar que nós estamos falando de um homem de aproximadamente 85 anos de idade, com uma esposa já idosa e sem possibilidade de filhos, vivendo numa terra violenta. É assim que acontece. Essa é a história de Abraão. Nós não sabemos o que é isso. Eu estava vendo um filme que eu recomendo para você ver, chamado O Menino que Descobriu o Vento. Já viu esse filme? Lindo, maravilhoso. Eu estava olhando aqueles personagens naquela região árida da África, né? E eu fiquei pensando: nós não sabemos o que é isso. Oi? A gente não sabe o que é viver isso. A gente não sabe o que é viver num lugar desse. A gente não sabe o que é essa vida de Abraão. Uma pessoa de 85 anos de idade, a gente olha para trás e vê: poxa, mas Deus, por que Abraão não confiou em Deus? Deus não está falando com ele, pode estar falando com você e você não está entendendo também. Pode estar falando comigo e eu também não estou entendendo, então eu tenho que me colocar lá, não é? E é dentro dessa realidade de vida difícil que Abraão vai responder para Deus: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, né? Ou seja, como o Senhor vai cumprir na minha vida o que Ele está prometendo? Por isso eu tenho medo, eu não consigo entender como que Deus vai trabalhar isso. Então ele pergunta isso: como é que o Senhor vai cumprir isso? Eu não tenho filhos, como é que eu vou possuir essa terra se eu tive que lutar nela? Como que a minha descendência vai morar aqui se eu não possuo nem mesmo um filho? Eu quero destacar algumas coisas aqui, algumas lições importantes, né, para a nossa vida. E a primeira delas é o seguinte: parece que nós queremos entender os meios de Deus agir. E quando nós não entendemos como Deus age, nós entramos em ansiedade de vida.
Então, na cabeça de Abraão será o Damasceno? É assim que Deus vai trabalhar? A gente tem muita dificuldade de confiar e descansar no Senhor, a menos que nós saibamos como Ele vai fazer. Como é que Deus vai agir? É por isso que muitas pessoas ficam naquela ansiedade, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, qual é a vontade de Deus? Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Eu preciso saber como é que Deus vai agir. Esse texto aqui, até aqui, eu aprendo também uma coisa importante, uma segunda coisa importante que eu retiro daqui agora, é que nós pensamos que Deus vai agir e que nós não vamos fazer nada. E não é assim. Muitas vezes nós vamos ter que lutar. Deus age, em muitas coisas Deus age independente. Em muitas coisas Deus não precisa de nada da nossa parceria. Mas em muitas outras, em tantas outras, o que eu vejo na Bíblia é Deus trabalhando em conjunto com os seus servos. É Deus dizendo para o seu povo, a terra é sua, mas você tem que entrar lá e lutar. E muitas vezes nós criamos aquela fantasia que Deus vai agir a parte de nós. Que nós não vamos precisar fazer nada, que a gente não precisa orar, que nós não precisamos nos santificar, que nós não precisamos nos quebrantar diante de Deus, que nós não precisamos estudar a palavra de Deus, que nós não precisamos agir, que nós não precisamos semear a palavra de Deus, ou que nós não precisamos tomar determinadas atitudes na vida da gente, porque Deus, como soberano, se for a vontade dele, ele vai fazer. Não é bem assim. Deus trabalhou uma parceria com esse patriarca. Aqui nesse texto, outra coisa importante até aqui, é que Deus age de acordo com os planos dele e não com os nossos. Então não era sobre Abraão, era sobre o plano de Deus de levantar uma nação para falar para as outras nações perdidas sobre esse Deus. Então isso aqui é muito interessante para nós, porque muitas vezes a gente vê Deus respondendo orações na vida das pessoas na Bíblia, e aquelas orações estão plenamente alinhadas com o propósito, com o plano de Deus. Lembra de Ana? Se você ler o texto de Ana, você vê aquela mulher chorando diante do Senhor e pedindo a Deus um filho. E eu fico pensando, quando eu leio o texto de Ana, quantas mães judias não tinham o mesmo problema que Ana? Quantas mães judias se colocaram na presença de Deus e choraram na presença de Deus para que Deus pudesse abrir a sua madre? Mas aprove ao Senhor destacar esta mulher. E o filho dessa mulher é uma coisa interessante, porque ela toma uma posição que talvez muitas mães que hoje oram para ter um filho não tomariam, de entregar o seu filho ao Senhor. Ela cuida do menino até um determinado momento, depois ela cumpre aquele voto de pegar aquele menino e levar até o Senhor. Eu me lembro de um caso, ninguém me contou isso, eu vivi isso. Há muitos anos atrás eu me lembro de uma pecinha infantil na igreja, e eu sentado no primeiro banco da igreja, não era pastor, eu não me lembro se eu era seminarista ou se eu era só membro da igreja, e um garoto se destacou na peça, muito inteligente, um menino junior, 9, 8 anos de idade, aquela coisa. Aí o menino sentou do meu lado e o pai também, né? E eu virei para o pai assim e falei assim, olha, esse menino tem futuro nas mãos do Senhor, não é? Um menino bom para de repente ser discipulado. E o pai na hora virou para mim e disse, puxa, você acredita nisso? Eu falei, acredito, que bacana. E o menino cresceu. E Deus deu privilégio cognitivo àquele menino. O menino se tornou muito inteligente. E quando aquele menino se tornou mais jovem, ele expressou para os seus pais o desejo de ser missionário. E a resposta dos pais foi o seguinte, esse menino não pode ser missionário, ele é muito inteligente, ele tem que trabalhar numa empresa. Podou aquilo ali. Aí você pensa assim, pastor, mas que absurdo isso. Às vezes eu e você fazemos a mesma coisa de outra forma. Quando nós preparamos os nossos filhos, não para o Senhor, não para entregá-los ao Senhor, mas para fazer deles bons profissionais e bem-sucedidos na vida. Mas não os entregamos ao Senhor. Não os preparamos para o Senhor. Não investimos na vida deles
para o Senhor. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, investir, e às vezes vai precisar investir dinheiro na vida dos filhos da gente. Não é só sentada com abrir a Bíblia, às vezes é dinheiro. Às vezes você vai precisar mandar o seu filho para cursos, para acampamentos, para lugares onde a espiritualidade dele vai ser trabalhada, para que ele se torne no futuro não simplesmente um membro de uma igreja, mas um servo, uma serva do Senhor dentro da igreja. É diferente. Isso é uma coisa que eu trabalho lá em casa. Eu não quero que vocês vão para a igreja quando vocês estiverem adultos com a família de vocês, apenas para ir para a igreja. Eu quero que o pastor da igreja que vocês estiverem lá possam contar com a vida de vocês para ajudar o ministério daquela igreja a avançar na sua proposta de reino de Deus. Então, Abraão, Deus age, não é sobre Abraão, mas é sobre Deus levantar uma nação para falar às outras pessoas. É o plano de Deus que está em jogo aqui. Isaac faz parte do plano de Deus. A promessa tem a ver com o projeto de Deus. O que vem de Abraão tem a ver com os planos de Deus. Mas Abraão não entendia isso. E é muito importante que nós compreendamos o projeto de Deus hoje. Hoje a gente vê muitas pessoas reduzindo os planos de Deus à sua vida. Pensa que tudo tem a ver com a sua vida, e não é bem assim. É óbvio que Deus, ele se preocupa com os seus. É claro que ele se preocupa, mas existe um plano em curso que é maior do que tudo isso. Deus está conduzindo a história para o seu momento final. E Abraão fazia parte disso. E as promessas de Deus a Abraão faziam parte disso também. Então Deus jamais falaria com Abraão, mas ele não sabia disso. Desculpa, gente. É por isso que Deus diz: Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Olha essa fala. Qual seria a grande recompensa de Abraão? Abraão herdou a terra de Canaã? Não herdou. Abraão viveu como peregrino num lugar que Deus, o tempo todo... Imagina você morar numa casa alugada e o tempo todo você sonhar que Deus está dizendo que aquela casa vai ser sua e você morre pagando aluguel. Consegue imaginar isso? É o que aconteceu com ele. Deus o tempo todo dizendo para ele: você vai herdar essa terra, mas ele não herdou nada. Então qual é a grande recompensa de Abraão? Abraão viu se cumprindo a promessa de que seus descendentes herdariam aquela terra? Também não viu. Será que a grande recompensa de Abraão seria morrer em boa velhice? Obviamente que não. E aí a gente precisa agora sim recorrer lá em Hebreus, porque o escritor de Hebreus vai dizer um pouquinho para a gente da perspectiva de Abraão. Então, coloca para nós aí, Emanuel, Hebreus capítulo 11, verso 13. É claro que a gente precisava ler talvez um pouquinho antes, mas só para não ficar muito embolado, o escritor de Hebreus diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram, esse verso 13 está dentro do contexto da fala de Abraão. Ele fala antes e vai falar depois, tá? Sem ver o que tinha sido prometido. Eles viram de longe, e de longe eles saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde eles saíram, eles teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Então, é óbvio que a grande recompensa de Abraão não tem a ver com a terra prometida em si ali, aquela terra. Abraão não viu isso. Abraão foi peregrino nesse lugar. Mas provavelmente o que tem a ver com a vida de Abraão, de recompensa, tem a ver com a eternidade com Deus. O próprio Deus era a recompensa de Abraão. A eternidade era a recompensa de Abraão. E a gente pode extrair daqui uma lição: vale a pena servir ao Senhor, por mais exaustivo e inquietante que seja. Vale a pena renunciar à própria vida para servir a Deus com mais amor, com mais zelo, porque a recompensa será grande. Vale a pena se esforçar pelo Senhor.
lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, obviamente que o texto está se referindo à riqueza do Evangelho, mas se aplica aqui também. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Como vale a pena a gente servir ao Senhor? Como vale a pena nós prepararmos os nossos filhos para servir ao Senhor? Como vale a pena nós vencermos o desânimo, o cansaço e tantas outras coisas que nós colocamos em primeiro lugar, né? Como vale a pena a gente vencer essas coisas para servir ao Senhor? Porque a recompensa é grande. E Deus responde a essa inquietação de Abraão da seguinte forma, aí no verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, não será o Damasceno. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Presta atenção, Deus dá uma resposta muito poderosa, uma resposta muito enfática aqui nesse texto. Nós estamos muito distantes, através da língua e do tempo, da força da resposta de Deus. Mas nós vamos tentar aproximar isso aqui agora. Imagina um casal que não pode ter filhos, mas deseja muito ter. E esse casal, então, ele procura vários métodos atuais na ciência, buscando ter o seu próprio filho. Ele não consegue. Por fim, alguém diz para ele assim: olha, já que você não consegue ter filhos, você deseja tanto, por que você não adota uma pessoa? Não adota uma criança, né? Agora mesmo eu conheci aqui no congresso, o ministro de música estava aqui, e era o caso desse. Ele e a esposa não podiam ter filhos, alguém deu a ideia da adoção de filhos, ele estava com os 2 filhos adotados lá. Foi muito legal, muito interessante. Ele falou: esses 2 meninos estão correndo para lá e para cá, são meus, né, que eu adotei, e nós estamos muito felizes com ele. Eu creio até que a pessoa, quando adota um filho, ela está se assemelhando à relação de Deus conosco, né? Essa questão da adoção é uma coisa muito forte. Então, mas aí na hora que ele está buscando essa alternativa da adoção, na hora que ele está caminhando para isso, e que ele entende que, não, realmente, essa adoção é isso, é assim que Deus vai resolver esse anseio do meu coração. E aí Deus então aparece para ele, um dia Deus aparece para ele de alguma forma, ou seja, através de um sonho, ou seja, através de uma audição, não importa, Deus apareceu para ele de alguma forma e disse: não é assim que esse filho vai nascer, não é assim que vai ser. O filho vai vir à existência a partir do seu próprio corpo. Foi isso que Deus falou para Abraão. A palavra gerado aqui, quando Deus diz para ele: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo. A ideia aí do texto é como se Deus estivesse dizendo a Abraão: Abraão não é o Eliezer, é alguém que vai sair do seu corpo. É alguém que tem a ver com você e com a Sara. É alguém, na linguagem de hoje, que tem o mesmo DNA seu e o mesmo DNA da sua esposa. Ele vai nascer a partir do seu corpo. Não é um sobrinho seu que vai chegar, não é um servo amigo da sua casa, não é o filho da sua escrava, é alguém que vai sair de você, do seu próprio corpo. Isso foi muito poderoso, dizendo para um homem que já tinha perdido a perspectiva de um filho e para uma mulher que não podia gerar filhos. Então foram mais ou menos essas palavras que Deus usou para responder a Abraão. Não seria Eliezer, mas alguém que teria o DNA de Abraão e Sara. Então, a fé de Abraão precisava ser elevada a níveis de confiança nessa soberania de Deus. A gente chama isso de andar pela fé. Você tem fé? Legal. A gente não tem um fenômetro para medir a sua fé. Mas a pergunta talvez seja, não é você tem fé, mas você anda pela fé que você diz ter? A ideia aqui de Deus com Abraão é que ele está chamando para um estágio da vida de Abraão, como que dizendo para ele: Abraão, não é só crer nesse Deus, é crer e andar com base nessa crença. Andar pela fé é continuar confiando em Deus, mesmo quando a razão e o tempo parecem nos dizer que a proposta divina não faz o menor sentido para nós. Andar pela fé não é apenas crer que Deus pode fazer alguma coisa, mas é confiar que, mesmo quando Deus não realiza do jeito que nós imaginamos, nós vamos continuar seguindo na confiança de que Ele está no controle das coisas. Andar por fé é confiarmos que Deus é infinitamente poderoso para fazer o que para nós parece impossível.
E Abraão precisava aprender não somente a crer, mas precisava aplicar essa fé na sua vida diária. Não é só crer. Essa fé precisa ser aplicada na vida da gente. E aí no verso 5, Deus leva Abraão para fora. Olha como que Deus vai trabalhando isso na vida dele. Leva ele para fora da tenda e pede, agora você olha para o céu. Dá uma olhada aí. Você já olhou uma noite estrelada na roça? Lá é que é bonito. Você está num lugar onde não tem muita luz à sua volta, o céu parece que fica aceso. Então é isso que ele faz. Deus faz isso com Abraão. Não é? E ele diz, olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contar. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Lá em Ur dos Caldeus, provavelmente Abraão já olhava as estrelas, no intuito de consultar o futuro. Ur dos Caldeus, como Harã, tinha o deus Lua como seu patrono. Agora Deus pede que ele olhe para cima não mais como um astrólogo, mas como um crente. E essa atitude de Deus para com Abraão diz duas coisas para nós. Primeiro, Deus está mostrando a Abraão a amplitude da sua descendência. Dá uma olhada para cima. Você consegue ver quantas estrelas tem aí? Ou seja, olha a amplitude do que eu vou fazer com você. Eu não vou te dar um filho. Não é assim só. Eu não estou te prometendo um filho na sua velhice. Eu estou dizendo para você que de você vai nascer uma nação igualzinha a essa. Então a amplitude daquilo que Deus estava fazendo. Não era só um filho, mas uma imensa nação. Mas estava dizendo também para ele, Deus estava mostrando a Abraão a amplitude da grandeza de Deus, da grandeza do seu poder. E em mostrar para Abraão todos aqueles luminares, mostrando a grandeza de Deus e a grandeza do seu poder, é como se estivesse dizendo para Abraão, olha como você é pequeno diante de tudo isso. Eu sou muito maior do que você. Então eu vejo o que Deus vai fazer e vejo a grandeza e o poder de Deus. Você já contemplou isso? Às vezes não com estrela. Eu gostava muito quando eu morava no Rio de Janeiro. Minha mãe tinha uma casa de praia numa cidade chamada Barra de São João, na região dos Lagos. E a gente ia para essa casa de praia e eu ia muito no final da praia, tinha aquelas rochas grandes. E eu gostava muito de chegar ali naquelas rochas e sentar no dia em que o mar estava muito violento e ver aquelas ondas, e me lembrava daquele hino, as ondas atendem ao... Já lembra desse hino, Clarezão? Não tem esse hino? Muito lindo, né? E eu ficava olhando aquelas ondas impetuosas, aquele mar violento, e eu ficava pensando, nossa, como Deus controla isso tudo. E eu ficava imaginando assim, olha a minha doideira, como é que é, se eu cair aqui dentro... Ele vai me tirar de lá com a sua mão poderosa, como se fosse uma água me tirando assim. Olha que coisa doida. Ele cair e vai morrer afogado, porque o negócio era violento, né? Mas a gente fica olhando e contemplando a grandeza de Deus. Isso foi encorajador para Abraão, assim como é para nós também. Coisas grandes Deus pode fazer com aquele que está no centro da sua vontade. Assim como grande é o poder de Deus para nos capacitar para fazer a vontade dele. O texto diz que ele respondeu positivamente. Abraão, então, depois desse estímulo de Deus, no verso 6, ele diz que Abraão creu. Abraão se dobrou em submissa confiança a Deus. Abraão está começando a se entregar em confiança ao Senhor. Ele subiu mais um degrau na sua fé. Alguma coisa a mais aconteceu naquela noite. Ele estava mudando. Abraão estava se tornando mais íntimo de Deus. Deus então responde à fé de Abraão dizendo o seguinte, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Deus respondeu à confiança de Abraão, aplicando na vida dele todos os direitos e privilégios de um justo, mesmo Abraão sendo incapaz de ser uma pessoa justa. Abraão continuou sendo um pecador, né? E vai mostrar isso nos textos a seguir. Mas Deus colocou na conta dele os méritos do justo. É isso que Deus faz com a gente quando a gente crê em Jesus. A gente estudou isso lá em Romanos, tá? E é isso que Deus faz até hoje na vida daqueles que em fé confiam que ele enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí no verso 7, Deus reafirma a sua promessa de possessão de terra. Então ele vai dizer, eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus e dei para dar a você essa terra como herança. Como se estivesse dizendo para Abraão, Abraão, eu sou aquele que existe.
Essa é a tradução aí do eu sou o Senhor. Né? Aquele que existe. Ele está dizendo, olha, Abraão, eu sou aquele que existe. E eu tirei você de Ur dos Caldeus para dar a você, a seu filho, aos seus netos, aos seus bisnetos, essa terra como herança. Confia em mim, Abraão. É isso que ele está dizendo aí no verso 7. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa herança. Imagina uma coisa, como é que você responde a uma questão dessa? Né? Imagine você ouvindo Deus reafirmando para você uma promessa muito significativa. Você orou a Deus, né? Colocou uma causa diante de Deus, aquilo não aconteceu ainda, você não sabe como aquilo vai acontecer, e Deus, de alguma forma, está reafirmando no seu coração e dizendo o seu nome e falando para você, olha, fica tranquilo, sou eu que te tirei das trevas para a minha luz, eu trouxe você à existência, eu converti você e tal, você fica tranquilo, porque eu fiz isso para dar a você um futuro diferente, você naquela expectativa e não vê nada. Eu me lembro quando eu converti, eu fiz 3 pedidos a Deus, gênio da lâmpada. Peguei a Bíblia, dei aquela esfregadinha para o gênio aparecer, fiz 3 pedidos. Os 3 se concretizaram, tá, irmãos? É estranho, mas concretizou os 3 lá, né? Você não está vendo aquilo. Aí você vê, como é que a gente responde a isso? Depois de todo esse diálogo que está acontecendo com Deus, Abraão respondeu da seguinte forma, olha aí, ó, o verso seguinte. Ó soberano Senhor, como posso saber que eu vou tomar posse dessa terra? Ou seja, o Senhor tem alguma prova para me dar que vai cumprir essa promessa? A dúvida está no coração ainda. O medo está presente. Você lembra do conceito de fé lá em Hebreus 11:1? Você lembra o que está escrito lá? Bota aí para nós, Emanuel. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Mas o pai da fé parece estar agindo contrário a isso, não está? Me dá uma prova. Como é que eu vou saber? Abraão está agindo na contramão do conceito de fé. Ele quer provas visíveis do que há de vir. Ele quer saber como será. Como muitos de nós. Como muitos de nós, ele está ansioso quanto ao futuro. E é assim que nós nos sentimos quando nós estamos com medo do futuro. Nós pedimos a Deus prova que nos deixem seguros. E Deus nos responde, eu sou o que existe. Eu sou o que tirou você das trevas para a minha luz. Confia em mim. Mas nós queremos provas. Mas Deus é misericordioso. Ele sabe que nós temos dificuldades quando o assunto é confiança. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. Na verdade, o que Deus vai fazer aqui é sacramentar de forma ritualística e visível o que ele já havia prometido no capítulo 12. Então, o que segue daqui para frente, a partir do verso 9, é um ritual de pacto. Agora, olha que coisa interessante. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Foi o pedido do Senhor. Concorda comigo? Agora é o verso 10. Abraão trouxe todos esses animais e fez o que com ele? Cortou. Por que ele fez isso? Porque é um ritual conhecido para ele. Ele já fez isso outras vezes. Não em relação a Deus. E nem em relação a ídolo, não é nada disso. Mas isso aqui no mundo antigo é uma forma de sacramentar um pacto, uma aliança. Como é que a gente faz isso hoje? Eu vou comprar uma casa, viu, Tony? Eu vou comprar a sua casa. Aí o Tony vai me vender a casa. Como é que a gente resolve esse problema? Nós vamos ao cartório, nós temos documentos que sacramentam isso. Naquela época não tinha isso. Naquela época, as pessoas, a maioria das pessoas não sabia nem ler nem escrever. Aquilo que se escrevia, que se lia, era em tábuas pesadas, grandes. Era uma coisa complicada. Então, essas alianças, esses pactos que tinham mais significados, eles precisavam de um ritual que nunca saísse da cabeça das pessoas. Então, se pegava os animais, era uma coisa sangrenta. Cortava no meio, não é? E colocava uma banda do animal aqui e uma banda do animal cortado aqui. Fazia aquela
Aquele monte de coisa sangrenta. Aqui, ó. Animal, pedaço para um lado, pedaço para o outro, tudo está aqui. Então, a família do Tony, tá certo? Vai estar de um lado e a minha família do outro. E eu e o Tony vamos sacramentar esse negócio. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos passar nós dois no meio desse negócio aqui, viu, Tony? E à medida que nós vamos passando, nós vamos invocando todo tipo de maldição contra nós, se nós quebrarmos esse pacto. Isso nunca mais sai da cabeça de uma pessoa. Abraão conhecia isso. Deus chegou como se estivesse dizendo para Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto. Nós vamos fazer algo poderoso aqui agora para trazer confiança no seu coração, para você descansar que realmente fui eu que te chamei de Ur dos Caldeus, para você descansar que realmente as minhas promessas vão se cumprir na sua vida, que realmente existe uma grande recompensa para você, que realmente os seus filhos vão habitar aqui nessa terra. Abraão então cortou esses animais no meio, colocou, fez aquela cena toda. E nesse momento, ainda para aliviar a tensão de Abraão, Deus revela para ele como seria o futuro. Não é isso que ele queria saber? Como será, Senhor? Deus então faz uma narrativa de tudo que vai acontecer no futuro. Olha, Abraão, vai acontecer assim, seus filhos vão ficar escravos numa terra por durante tantos anos, mas eu não abandonei eles, eu estou com eles lá. Gente, quem é que está lendo isso? Quem é que está ouvindo isso? Se a gente bater na tecla de que Moisés escreveu isso aqui, provavelmente aquele povo judeu pós-Egito está ouvindo isso e sendo encorajado provavelmente a entrar naquela terra ali. Ó. O coração vai se enchendo de coragem. Eles iam enfrentar exércitos muito maiores do que aqueles 4 reis e com muito mais gente do que 318. E o encorajamento estava vindo, Deus realmente deu essa terra e Deus pintou a cena toda, ó, vai acontecer assim, 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 assim. Mas eu estou com vocês sempre, não é? E depois que Deus fala isso para Abraão, aí ele passa no meio, vem um fogo no meio e consome aquilo tudo. E Deus ali, ele se alinha com esse ritual no seguinte sentido, eu estou assumindo o compromisso de que isso de fato vai acontecer, não é? E aí o texto diz, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. É claro que aqui a cerimônia de pacto, de aliança, ela tem desdobramentos que eu não estou trazendo aqui agora, tá? Existem desdobramentos e mais aprofundamento aqui, não é a minha tese aqui hoje. Naquele dia, então, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, né? Aos seus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Deus colocou no coração de Abraão certezas. Você não queria saber como vai ser? É desse jeito. E eu estou assumindo um compromisso com você, que farei desse jeito. E vou assumir esse compromisso em pactos, como você já fez com outras pessoas. Como você já conhece, tanto que você pegou aí, você já foi manuseando tudo, você sabe como é e sabe o valor do que eu estou fazendo aqui. Não é? E a pergunta agora é, o que a gente aprende com esse capítulo para a gente finalizar? O que a gente aprende aqui, né? Eu aprendo aqui que Deus acalma os nossos temores, entende os nossos questionamentos. Ele está sempre a nos dizer, não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Deus não está alheio à vida da gente. Conhece os temores do nosso coração. Abraão tinha vindo de uma guerra, tinha vencido essa guerra e Deus diz para ele, não tenha medo. Qual a necessidade de dizer isso? A menos que Deus realmente soubesse o que estava no coração daquele homem. Eu aprendo aqui que nós somos impacientes e que nós precisamos esperar o tempo da bênção de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Abraão estava preocupado com a sua herança, mas a bênção viria num tempo que ele não conseguiria enxergar. Nós precisamos esperar o tempo de Deus.
E muitas vezes nós nos colocamos como pessoas extremamente ansiosas. Deus, por que que não está acontecendo isso? Deus, por que que eu não estou passando naquela faculdade? Deus, por que que a varoa não está chegando? Por que que o varão não apareceu? Deus, por que que aquele emprego dos sonhos ainda não veio? Deus, por que que isso ou aquilo? Por que que aquele filho ainda não converteu? Por que que aquele cônjuge? Não é assim. Tudo tem o tempo de Deus. E nós precisamos confiar que Deus está no controle. Eu aprendo aqui que Deus nos chama para confiar nele. Não basta apenas afirmarmos a nossa fé com jargões. Nós precisamos viver pela fé. Falar que tem fé é uma coisa muito fácil. Cantar sobre a fé é bonito, é gostoso, é emocionante. Já cantou Rompendo em Fé na virada do ano? Como que é lindo? Rompendo em fé! Nossa, chega a arrepiar. Isso é legal, é poderoso. Mas viver pela fé é diferente. E muitas vezes essa nossa fé, e se vivemos pela fé, vai se apresentar para nós num momento de crise. É aquele momento em que nós recebemos uma notícia aterrorizante sobre nós, ou sobre alguém que amamos. É aquele momento em que nós recebemos um diagnóstico que a gente estava cheio de sonho e de repente a gente abre aquele papel que muda a vida da gente. É aquela bomba que vem através da notícia de um filho, que se desvenda diante da gente sem a gente esperar e nós pensamos, nossa, não foi isso que eu pensei para ele, não foi isso que eu pensei para ela. Deus nos chama a confiar nele, não é? Eu aprendo aqui por último que na cruz, de forma sangrenta, como nas alianças antigas, Deus nos chama para a sua herança. Na cruz ele nos diz, pode confiar, eu sou o poderoso Deus que te salva. Olha que coisa maravilhosa. Na cruz Deus disse para a gente, pode confiar, eu, o que existe, sou poderoso para salvar a sua vida. Amém? Então vamos confiar em Deus. E não apenas confiar de palavras, mas andar pela fé. Deus trabalhou o coração de Abraão, porque Deus não queria só um homem que falasse que confiava em Deus. Deus queria um homem que andasse pela fé, crendo que Deus estava sempre no controle de todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Nós estamos aqui no final do culto e talvez tenham coisas no seu coração que têm incomodado a sua vida. Talvez você entre aqui nessa igreja justamente com aquela coisa, nossa, eu precisava tanto aliviar o meu peso diante do Senhor. E às vezes você sai daqui, vai para casa e o peso continua, e as dúvidas continuam, e os medos continuam. E hoje Deus diz para você, se acalma, meu filho, eu sou teu escudo, eu estou contigo, eu sou poderoso para te salvar. E é interessante que Deus ainda fala para Abraão, olha, você vai morrer em paz, na sua velhice, como que dizendo para ele, a sua vida não vai ser só guerra, não. Vai ter um momento de paz, vai ter um momento de tranquilidade. Então confia no Senhor, entrega o seu coração ao Senhor, em submissa confiança de que Ele está no controle. Pai, muito obrigado por esta noite. Leve-nos para casa na Tua presença e trabalhe o coração do Teu povo, aplicando essa palavra ao coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Será que Abraão vai ficar mais confiante depois daqui, gente?